right and wrong. Someone to sing to me, some need a summer song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love and start with me. Oh yes, that would be so nice. I could see you and me, that would be nice. Olá, ele nasceu em Araçatuba, tem 86 anos, é casado e tem 5 netos. O pai dele foi o primeiro imigrante árabe a vir para Araçatuba, em 1911, 3 anos depois de a cidade ter começado oficialmente. Nosso entrevistado tem ótima memória e vai nos ensinar uns exercícios para mantermos nossa memória ativa. Ele estudou com a mulher de Ulisses Guimarães, Dona Mora, aqui em Araçatuba. Durante 14 anos, cuidou do nosso zoológico e vai nos contar como fabricou 170 leõezinhos. Foi ele quem fundou a Casa dos Parafusos. Olá, seu Naum Curi, tudo bem? Tudo bem. Seu Naum, eu quero que o senhor conte rapidinho pra gente como é que o seu pai veio parar em Araçatuba em 1911. Ele saiu do Líbano em 1911, direto para o Brasil, num navio a vapor. Sei. Chegou em Santos, pegou o trem para São Paulo para Bauru. Mas diz que encantado, né? Diz que Ele ficou impressionado com o tamanho do Brasil, somente no percurso de Santos a São Paulo, a 60 quilômetros. Então ele ficou maravilhado, porque a terra dele lá é todinha cabe dentro do município menor do Brasil. E ele chegou em Bauru, achou que Bauru já era muito grande em 1911, veio sozinho para Araçatuba, com 17 anos, 18 anos incompleto. E quanto dinheiro no bolso? Com 9 libras no bolso. Aí ele comprou algumas ferramentas, enxada, machadão, e ferramenta para derrubar árvore, e foi trabalhar nas florestas derrubando árvore. Mas como é que o senhor disse que ele era analfabeto em árabe e em português? Como é que ele se virou aqui sem português? Pois é, um agravante ainda era maior, porque ele não sabia uma palavra em português. Ele aprendeu português e com sotaque de nordestino, porque a população aqui era 90% nordestino. A vida toda ele falou com sotaque. Sei. E trabalhou em 1912, precisamente 20 de dezembro de 1912, ele comprou aquele quarteirão que fica entre a Glicério, Tupi, Praça 9 de Julho e Rua 15 de Novembro. Para localizar vocês melhor, em frente à Câmara dos Vereadores. Em frente à Câmara dos Vereadores. E ali ele construiu uma casa na esquina da Tupi, que não tinha nem esse nome, com a 15 de Novembro, e abriu a primeira casa comercial de Araçatuba, que era chamada Nossa Casa, que vendia alimento, tecido, ferramenta, arma e munição, era completo. Era um supermercado, um hipermercado de hoje. Sei. E ficou até 1924. E foi a primeira casa comercial de Araçatuba? Primeira casa comercial. Agora, o senhor morou num lugar que eu diria que era um palácio. Para mim, ou seria o equivalente naquela época hoje à Casa Branca, ao Buckingham Palace, em Londres.
Vocês sabem onde será a Caixa Econômica Federal na frente da Câmara dos Vereadores? Foi lá. Conta um pouco daquele prédio. Aquele prédio foi feito exatamente no ano que eu nasci, em 29. Sei. Embaixo era um salão de 14 portas de ferro, com 3 frentes, 3 ruas. E em cima tinha 17 quartos. Nós morávamos em cima, nesse lugar com 17 quartos. Apenas minha mãe, minha avó, meu pai e minha tia. E por que esses 17 quartos, hein? Porque a construção dele era grandiosa, sempre tinha uma visão muito grande do futuro. Sei. Ele dizia que Araçatuba vai ser uma das maiores cidades do Brasil e tal. Ah, é? Entusiasmo. E moramos lá até 1942, quando resolvemos sair e alugar para o Gaspar, que começou ali a semente do Hotel Gaspar. Só depois, então, que o dono do Gaspar compra do outro lado da rua. E depois ele comprou e fez um hotel com o nome de Hotel Gaspar, que existe até hoje. O senhor nasceu em 1929. O senhor disse que estudou com a mulher do Ulisses Guimarães, a dona Mora, né? Como é que foi? Ali na rua Tupi, tinha a escola da maçonaria, a sede da maçonaria, a loja Tupi, era na rua Tupi. Sei. Que adquiriu esse nome em função da loja. E tinha a escola dirigida pela dona Judite Marcharet, famosa, né, como educadora em Araçatuba. E era a escola onde os pessoal de maior recurso estudavam. E a Mora e a irmã dela vieram estudar lá. Era um pouco mais velha porque que eles, acho que até tem uma fazenda próxima a Araçatuba. A mãe dela, dona Ida, era dona dessa fazenda gigantesca que hoje pertence à família Dabdala. Sei. Então, ela vinha, estudava e um funcionário trazia um cavalo, ela vinha montada no cavalo, garotinha. Sei. E deixava o cavalo passando no quintal de casa. Da sua casa? Da minha casa, que era muito grande o quintal, para esperar a saída da aula ao meio-dia para ir embora para a fazenda, que a fazenda era pertinho, dentro da cidade ainda. Então o senhor foi colega de escola de Dona Mora, esposa de Ulisses Guimarães. Isso aí. Que maravilha. Quando eu elogiei, porque vocês não têm ideia do fundo da casa, de como é que é o fundo da casa do seu Cury. É assim, você está numa varanda que tem uma piscina, que você olha para a direita, tem um flamboyant dos mais bonitos que eu já vi, e aí uma mata com o baguaçu do lado, e dá para ver um pedaço do baguaçu. E aí lá a gente conversou bastante, né? E deu para perceber como a sua memória é boa. Aí o senhor disse de como falar línguas estrangeiras ajuda no exercício. Conta um pouco dessa sua atividade com línguas. A memória. Falar a língua depende da memória. Sei. E a memória, reciprocamente, depende do outro. Certo. Como eu tive que aprender mais de uma língua com 3 anos de idade, foi criando uma elasticidade na memória apta para arquivar fatos e palavras. Então, devido a esse... Então, mas que línguas? E por que o senhor teve que aprender? Assim, quando eu nasci, a minha mãe, minha tia, irmã do meu pai e minha avó, tinham chegado recentemente do Líbano, quando houve a invasão pela Turquia do Império Otomano, que dizimou a população toda. Meu pai mandou buscar os familiares dele e minha mãe veio junto. Chegou em Bauru, um tio velho lá fez o casamento dela com o meu pai. Sei. E, logicamente, quando eu nasci, logo depois, elas não sabiam falar português ainda. E falavam em árabe em casa. Eu, com 3 anos aprendendo a falar, tive que aprender o árabe e o português com o meu pai e com os vizinhos. E que é fantástico quando diz que nós podemos aprender 3, 4 línguas nessa fase de modo natural, quando convivemos com a língua o dia todo. Isso que é muito bom. Você vê na Europa, pega um trem em Lisboa, vai até Murmansk, na Rússia. Troca só a locomotiva, porque os funcionários do trem falam todas as línguas daqueles países lá. Por quê? Porque vai treinando a memória para arquivar as palavras na língua estrangeira. E aí, depois do árabe, qual foi a outra língua estrangeira? Aí, em 42, quando eu entrei no ginásio,
tinha aula de inglês, que era novidade, porque no grupo não tinha. Aí minha mãe aproveitou e falou, olha, já que você está estudando inglês, aproveita e escreve para tuas tias nos Estados Unidos. Ela tinha 6 irmãs nos Estados Unidos. Sei. E comecei a escrever as cartas, traduzindo literalmente. Sei. I hope this letter will find you. Como, como fala em português. Espero que esta carta a encontre bem. E aí, pesquisando como é que escreve tal palavra, tal, e daí foi adquirindo a facilidade para a língua. Para a língua. Ele até citou várias coisas em inglês na nossa pré-entrevista. E o francês? O francês também, felizmente, devido e graças apenas a ele, o Jorge Correia, que é nome de escola nossa, Jorge Correia, né? Um dos maiores professores que eu tive na minha vida toda. Ele, quando se apresentou na escola, em 43, ele disse, eu sou o professor Jorge Correia, vim ensinar francês. Quem quiser aprender, eu terei o maior prazer de ensinar. Quem não quiser, não atrapalha pelo menos. Outra coisa, não falarei mais uma palavra em português, só em francês. E daí, então, só falava em francês. Nós encontrávamos na rua, falava, olá, monsieur, como é que você vai? Falando em francês, para poder ter a possibilidade de falar com alguém em francês, que é mais difícil do que em inglês. Ele me contou um exercício de memória que eu fazia também quando aprendia e não sabia que era que melhorava a memória. Conta dos diálogos internos. Ah, sim. A minha avó faleceu em 54 e ela nunca aprendeu português. Ela falava 3 palavras, boa tarde, tá logo, obrigado. Sei. Então, eu tinha que falar em árabe com ela e normalmente. Aí, quando ela faleceu em 54, eu adquiri o hábito de fazer um diálogo mental com ela para não esquecer. Então, eu imagino ela com aquela roupa preta, aquele pano na cabeça, que chama mandil, e faço um diálogo mental com ela. Em árabe? Em árabe. Quando chega uma palavra que eu não lembro mais, eu insisto uma vez, mais uma vez e a terceira vez. Quando eu não consigo, eu ligo para minha irmã, ela me diz qual é a palavra que eu não estou esquecendo. Para não deixar fazer um esquecido, para juntar outros esquecidos. E outro esquecido. E o exercício de matemática, nós precisamos aprender a fazer esse. Eu sou péssimo de matemática, acho que eu não vou dar conta. Mas o exercício que o senhor faz de matemática mentalmente. Ah, sim. Outra facilidade para manter a memória em dia... Ativa, né? Ativa. É lembrar as fórmulas de química, de matemática que você estudou na escola. Porque desenvolve um setor do cérebro que não está habituado. Porque um é para humanas, o outro é para exatas. Você vê todo dia automóveis. Esse automóvel é marca Chevrolet, esse é marca Ford. Você vê esse carro, passou uma charrete com um cavalo. Sim. Agora, a matemática você vai usar quando? Nunca. Se você não fizer isso, vai usar nunca. E esquece tudo. Sim. Então, você, mesmo sem necessidade, busca a fórmula da cubicagem de esfera, de... Não, ele contou o seguinte, que ele vê uma bola, ele imagina quanto a bola tem. Eu imagino a bola, o diâmetro dela, faço a fórmula 4/3 de PR3 e faço um cálculo mental grosseiro, não com precisão, do volume daquela esfera. Mas para que fazer o volume? Para mexer, memória. Para cavocar, para não deixar sedimentar na cabeça a coisa que vai... Porque se a gente tem que malhar o corpo, tem que malhar o raciocínio também, né? Raciocínio e tem uma utilidade também. Mas diz que esses dias acho que foi o seu árabe que teve uma utilidade boa, que o senhor se reuniu uma família vindo da Síria, foi isso? São fugitivos da guerra da Síria. Isso foi recentemente? Então, é recente, ainda estão aprendendo a falar agora. Eles vieram e, por indicação de uma vereadora, da Edna Flor. Edna Flor pediu para orientá-los. E eu fui, achei que o sotaque deles é um pouco diferente. Mas o árabe não muda, em todos os países árabes a língua é a mesma, a palavra é a mesma. Então, eu orientei a arrumar documentação, tal, e felizmente estão indo muito bem,
já se adaptaram. Então, aqueles diálogos mentais que o senhor cria com a sua avó ajudam grande mesmo. Facilidade, grande ajuda, grande ajuda. E eu me lembro de o senhor ter comentado na pré-entrevista também, eu não me lembro que o senhor falou que naquela época da sua infância, da sua adolescência, o convívio entre classes sociais era mais fácil ou mais difícil? Era mais difícil. Era mais difícil. E por que era mais difícil, hein? Porque tinha divisão de bens. Divisão de bens não, a categoria por volume de bens. Então, quem tinha coisa a mais, o filho estudava em outra escola. Ah, é? Trabalhava em outro setor. Não, mas então o senhor estava com a bola toda, porque o senhor estava estudando numa escola em que a mulher do Ulisses Guimarães, que tinha uma fazenda imensa, estudava também? Ah, mas a escola era uma coisa que não existe mais. Até o meio-dia era gratuita, depois do meio-dia era... Ah, era assim? Era particular? Era particular. Mas era o mínimo de despesa. Mas nessa época, por exemplo... Que a maçonaria que mantinha. Nessa época da sua adolescência, o senhor era considerado de que classe social? Porque eu fico imaginando que seu pai chegou aqui com 8 libras, o senhor falou, foi isso? 9 libras. 9 libras. Chegou aqui com 9 libras. Mas rapidamente ele se tornou dono de um quarteirão na área central de Araçatuba e construiu só a sua casa, tinha 17 quartos. A que classe social o senhor fazia parte? Média baixa. Não acredito. Média baixa. Porque tem mais uma coisa ainda que existe até hoje ainda, mas infelizmente menos, tinha prevenção racial. Ah, então o senhor era considerado... forasteiro. Um forasteiro. Os japoneses, os alemães e os árabes eram mais considerados, os espanhóis e portugueses menos. Mas era a segunda classe, assim, sustentável. Segunda classe sustentável? Sustentável e tolerável, né? Tolerável. A mesma pessoa não se envolvia com os outros, por já sabendo. Já já nós vamos conversar mais. Questão de opinião, volta já. Estamos entrevistando Naum Khoury. O pai dele foi o primeiro imigrante árabe aqui em Araçatuba, em 1912, é isso? Em 1912, eles construíram, o pai, a primeira casa comercial de Araçatuba. Seu Naum é o fundador da Casa dos Parafusos e ele foi como colaborador, diretor do Zoológico de Araçatuba por 14 anos. Inclusive, vai nos contar como ele fabricou 170 leõezinhos. Mas vamos voltar lá para os seus 18 anos. Qual foi seu primeiro emprego, hein, seu Naum? Meu primeiro emprego, primeiro mesmo, que durou um mês, foi na fábrica de manteiga. Uma fábrica de manteiga. Na Rua Fernando Peixoto. Trabalhei um mês. Mas em seguida, exatamente em 20 de novembro de 50, eu ingressei no departamento de lepra. De lepra? Atualmente chamado Departamento de Hanseníase. Fazia parte de Secretaria da Saúde? Era um braço, era uma parte da Secretaria da Saúde, DPL, Departamento de Profilaxia da Lepra. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse horror que foi a lepra. Em que ano? 50. Em 50? E não é só em 50, de 50 até 80, ano 80, quase 90. Sim, mas no começo ela era muito pior do que hoje, né? Era pior. Então, conta um pouco de viver com esse horror. O doente ficava marginalizado porque ele mesmo escondia. Sabia que era uma doença que desde o tempo da Bíblia é citada como morféia. Depois essa palavra passou a ser pejorativa. Mudaram para lepra e virou também pejorativa como outra, e mudaram para hanseníase. Mudaram toda a terminologia. Então, o doente escondia, e ela não para a doença, e ela vai exterminando, acabando com a terminação do corpo, os dedos, nariz, faces leonina, aquela coisa toda, e ficar escondido. E os remédios que tinham não tinha velocidade suficiente para acabar com a moléstia. E mudou de um óleo da Índia, de chamugra, mudou para sulfona,
Sim. E mesmo assim ainda não tinha... Mas o senhor fez um comparativo que eu gostei muito na nossa pré-entrevista, que o senhor falava da velocidade. Faz aquele de sim. novo. Quando, no início do serviço, era usado óleo de chalmugra, uma árvore da Índia que tinha dá um líquido preto. Mas ela andava a 40 por hora, enquanto que a doença andava a 100. Sim. Na década de 50, 60, criaram as sulfonas. Sim. Não tem nada com sulfa. Ela andava a 60 por hora e a doença a 100. Agora, recentemente, há 10, 12 anos, descobriram a dapsona. Sim. Ela anda a 120 e cura definitivo. Porque desde o tempo da Bíblia falava na doença em que era uma pedra que o doente sentou, que contagia, quer dizer, formaram um monte de lenda em torno da coisa que fazia com que o doente se escondesse mais ainda. Mas o senhor disse que cura, mas não cura muito. Fica negativo? Como é que é a história? Não, no tempo da sulfona, ficava negativo baciloscopicamente. Só naquele tempo. Agora cura mesmo. Agora a cura definitiva. Que maravilha. A gente falava assim, ele é AP, alta provisória, não tinha alta definitiva, AD, a sigla. Definitiva. Agora tem AD bastante. Mas o senhor fala que a lepra causou muito constrangimento ao longo desse tempo todo e nós continuamos muito mal colocados ou bem colocados no pódio. Que lugar nós ocupamos em lepra no mundo? Terceiro lugar no mundo. Por que será, hein? Porque o doente ainda se esconde e o país é muito grande. Sei. Eu passei uma vez de navio no Amazonas, de Manaus para Belém. Dentro do navio eu vi aqueles habitantes das palafitas. Sei. Um monte de doente, porque mas será que eles sabiam que eles tinham a doença? Alguns podiam saber, mas estavam ali já exatamente para esconder. Para esconder. Porque tinha uma ameaça muito grande que era internação compulsória. Então, para evitar a internação, eles se escondiam. Mas hoje, se o senhor diz que há uma alta definitiva, o cara tem que correr. Mas aí agora tem que lutar em outro setor. Esclarecer o doente, fazer uma propaganda boa. Para fazer ele perder o medo. Vamos passar para uma coisa mais alegrinha agora. Eu achei o máximo o senhor trazer para Araçatuba a Casa dos Parafusos. Em que ano foi isso? Foi em setembro de 1963. 63. Não era muita ousadia sua querer vender só parafuso um ano antes da Revolução? Vamos colocar assim. Mas, Arthur, se você não conhece duas peças que não sejam coladas, que não esteja parafusada. Tudo que tem duas peças, ou três peças, ou mais peças, para unir uma a outra é um parafuso. Ou, senão, como disse o senhor, ou a cola ou a solda, né? Senão é parafuso. Então, por quê? O óculos tem, a dentadura tem, a prótese do joelho tem, o avião tem, a bicicleta tem, a carroça tem. Então, vamos trabalhar com uma coisa que tem muito uso. Você tem uma ideia, um Passat antigo tem 243 tipos diferentes de parafuso. Nossa Senhora! 243. E o senhor disse que o senhor foi às concessionárias dos carros, como é que é? O senhor foi conversando com... Aí eu fui conversar com o dono uma oficina grande que era dos Pagan. Falei com o Ricardo, eu estou abrindo uma loja bem em frente aqui de parafuso. Falou, grande ideia. Porque nós, para usar um parafuso, por exemplo, 3/8 por 1, eu tenho que ir na fábrica em São Paulo comprar uma caixa no mínimo de 100. E para usar um parafuso de vez em quando. Fui no Zé Dionísio, falei com o próprio José, e falou a mesma coisa. Fui na Ford com o Carani, a mesma coisa. Ele falou, pelo amor de Deus, faz isso logo. Porque para nós é um abacaxi muito grande. Sei. Então, como eu me refiro sempre, eu juntei todos os abacaxis e fiz uma quitanda. Uma quitanda. E então, em cada oficina, tinha um menino, um mocinho, encarregado de ir lá na loja só buscar parafuso e rolamento para abastecer a oficina. Porque aí eles não precisavam ter aquele estoque medonho de parafuso. Você imagina, um Passat ter 260, tinha que ter 263 caixas de parafuso. Não é demais? É muito grande.
E por que o senhor vendeu a Casa dos Parafusos em 1995? Eu vendi porque eu não tenho filho homem. E eu tive que fazer várias cirurgias na perna. E durante 6 meses, os funcionários me aliviaram lá quase R$1 milhão. Verdade, foi furtado. Bom, o senhor disse que não tem filho homem, você só tem a Helena, né? O senhor se casou em 1972, aos 48 anos de idade. Bem diferente para o padrão daquela época, que eu imagino que hoje casar-se aos 48 já é um pouco tarde, considera-se como média. Naquela época, então, muito mais. Por que o senhor não se casou antes e por que decidiu se casar aos 48? Arthur, ali foi uma consequência vítima do meio ambiente. Porque nós tínhamos uma turma de amigos, todos da mesma idade, com poder aquisitivo alto, vida boa, normal, morando em casa com a mamãe, sempre a mamãe que é a protetora. Então não tinha problema, porque era muita festa. Não tinha motivo para casar, né? Não tinha motivo. Todo mundo com automóvel, que na época não era fácil. Aí um deles puxou a corda, abandonou, desertou da turma. E se casou? Casou, o segundo, aí eu quase que eu vou fazer aquela palavra do Fernando Collor, não me deixe só, casei também. Casei também. Não, mas eu me lembro dele ter dito que se sentiu ameaçado pela solidão. Ah, sim, porque acabou a turma das festas, era festa todo dia, toda noite. E ficar em casa assim, não, hoje não tem ninguém, então ameaçando a solidão. E depois outra coisa, a mãe não vai durar sempre. Sei. Morar sozinho é terrível. Sei. Então, o que é? Já que todo mundo partiu, vamos partir também. Vamos partir também. A Helena, sua filha, nasceu quando o senhor já tinha 52 anos. Hoje é comuníssimo. Eu tenho visto assim, atores da Globo que têm o primeiro filho, o segundo ou 10º aos 65 anos, mas naquela época não era muito, né? O senhor já tinha 52 anos quando ela nasceu. É vantagem ser pai na maturidade? É de um lado. Que lado que é? O lado, você já está com idade e tem a alegria de ter uma criança nova, coisa que um pai jovem não tem. Pode achar que é um empecilho, né? Empecilho, não tem paciência. E tudo que a criança faz, que a gente tem nessa idade, é bonito, é lindo, quer mostrar para os outros, chama a mãe para ver como é que ela fez. É um espetáculo diário e muito agradável. E de que lado que não é? Lado que não é muito raro, porque quando fica com uma febrinha, fica com uma coisa. Ah, mas isso quando o pai é novo também não é gostoso, né? Mas aí é pior ainda. Falando nos seus descendentes, tem o neto Rafael. O senhor disse assim, quantos anos tem o Rafael? 3. 3. Vejo no neto alguém que vai me eternizar. E eu pergunto, eu costumo defender aqui que vaidade só muda de objeto, né? Tem gente que é doido por um carro, outro é doido por falar bem a língua, o outro precisa de uma ereção fantástica, o outro precisa de um poder aquisitivo maravilhoso. O senhor quer ser eternizado, o senhor é vaidoso? Eternizado aí é na simbologia. Ele vai crescer, vai fazer um curso, vai ser possivelmente engenheiro, porque ele é louco por ferramenta. E depois ele vai ter a família dele e alguém vai falar, o meu avô Naum fez isso foi o meu avô que fez aquilo. Então manter vivo um nome pelo menos. Porque acontece com muitas famílias que o pai morre, o pai ou o avô morre, depois de 2, 3 semanas nem lembram mais que nem lembram mais. Qual foi o primeiro prefeito que o senhor viu atuando em Araçatuba? Primeiro prefeito atuando em muito... Eu digo assim, quando o senhor já entendia um pouco de política, de cidadania. Felizmente, a lembrança é muito boa. Foi o Dr. Valadão. Então, peraí, não vamos falar só... Eu vou citar
alguns prefeitos que eu acredito que o senhor acompanhou. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, ou uma palavra, ou duas, ou meia dúzia, sobre cada um. E se o senhor não quiser falar, pode falar pulo. Se o senhor não quiser falar. Então fala sobre o Valadão, Furquim. Valadão era empreendedor. Qualquer sugestão que era levada à prefeitura, ele abraçava, estudava, fazia e executava, se possível, e sempre entregando. Ele foi interventor no ano de 39. Sei. Depois foi reeleito em 54. Sei. Foi um dos maiores, ele em 39, ele que criou o departamento de água, o asfalto, o primeiro, asfaltou aquele quarteirão da Carlos Gomes, o primeiro. Sei. E dinâmico. Silvio Venturoli. Venturoli é muito amigo dos funcionários. Amigo dos funcionários. E ele tinha uma virtude, que eu considero a virtude, de gostar de animais. Foi a ideia, foi a semente lançada por ele, o zoológico de Araçatuba. A Germínia dá para falar separadamente ou é a mesma coisa? A Germínia fez uma administração quase que igual ao do Silvio. E também, logicamente, devido à proximidade dele. Né? Cuiabano muito atuante, enérgico, apesar da pouca escola que ele tinha. Ele pegava um papel datilografado desse tamanho aqui, lia 4 palavras, sabia o assunto todinho. Cotrim. Humano. É o único prefeito que eu conheço na história do Brasil que entrou rico e saiu pobre. E por quê? Porque ele ajudava todo mundo. O senhor disse que ele era cirurgião e ele deixou de fazer cirurgias, né? E outro motivo, ele era um dos maiores cirurgiões. Ele teve cursos de cirurgia na Suécia. Ele veio com um dos grandes cirurgiões do Brasil. E ele teve que parar de trabalhar e se dedicar à prefeitura totalmente. Valdir Felizola. Dinâmico, independente. Cinti. Não, pulo. Tinte. Muito bom, muito amigo, mas bom advogado. Maluli. Humano. É o suficiente para ser bom prefeito? Não é o suficiente, mas é humano e bom administrador, porque ele é dono de fazenda, dono de propriedades. Cido Sério. Cido Sério está fazendo uma administração boa, mas podia ser um pouquinho melhor. Quando nós voltarmos, nós vamos falar do meu assunto predileto, os 170 leõezinhos que ele fabricou. Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando Naum Curi. O pai dele foi o primeiro imigrante árabe a chegar em Araçatuba. Montou a primeira casa de comércio de Araçatuba em 1912. Desde lá, o Curi fez muitas coisas aqui, inclusive foi o fundador da Casa dos Parafusos e durante 14 anos foi colaborador do Zoológico de Araçatuba. Eu queria começar esse bloco com uma coisa bem pessoal sua. Queria que o senhor citasse 2 amigos vivos seus. Aguinaldo Gotardi, Sérgio Araújo. E 2 falecidos. Alcir Gotardi e Mamed Jundi. Uma qualidade sua. A qualidade é exatamente essa, de poder lembrar das coisas. Boa memória. E um defeito, mas é defeito mesmo, hein? Defeito é não tolerar mentira, não tolerar... Tem mais coisa que eu conheço, assim, o senhor é meio impaciente. Sim, gosto de rapidez para executar as coisas. Muito bom. Não pode perder tempo. O que é gostoso, fora sexo? É conviver com os amigos. E desagradável? É exatamente essa que eu tinha citado, a mentira. Mas eu sei de uma outra que o senhor detesta também, que eu vou contar aqui, ficar em fila, né?
O senhor disse que detesta ficar na fila, não é? Ah, sim, mas essa aí é uma consequência natural. Natural. Eu estou com 86 anos. Se eu tiver 3 ou 4 anos mais de vida, vou gastar minutos, horas preciosas, né? Numa fila, parado, vendo o pessoal reclamar do preço da mercadoria. E medo, o senhor tem algum? Eu tenho medo de alguém ficar doente, parente doente e eu próprio doente. E eu próprio. Eu gostei daquela sua história do banho. Fala aquilo. Ah, sim. Ele pergunta, está bem, 86 anos? Eu falo como o japonês fala. O japonês, para dizer que está bem, fala, estou tomando banho sozinho ainda. Estou tomando banho sozinho. Aí explica tudo. Então o senhor só tem medo de não tomar banho sozinho, né? Porque depois de não tomar banho sozinho, não faz muita coisa sozinho. Não faz. Arrependimento, o senhor tem algum? Que eu me lembre assim... Não. Não. E um objetivo que o senhor ainda há de alcançar? O objetivo é exatamente essa centralização do meu neto. Sim. Eu quero ver ele adulto, que vai ser muito difícil. Eu estou fazendo um cálculo rápido aqui, 3 anos, adulto 18, 15 anos, o senhor vai ter 101? 101. Ah, acho que vai dar, sim. O senhor, pelo jeito que eu estou vendo aqui, acho que vai dar certo. É muito otimista. Mas eu estou lastreado pelo que eu estou vendo aqui. Agora eu quero falar do zoológico, o senhor sabe que é meu assunto predileto aqui. Como é que o senhor foi ser colaborador do zoológico por 1 mês e ficou 4 anos? 14 anos. 14 anos. O grande Flávio Leite Ribeiro, advogado, que gostava de animais. E que tinha o Yuri, né? Era na casa dele que ele tinha aquele leão que rugia? Assim. Ali na Duque de Caxias. Ele sempre gostou de animais. E como nós somos amigos desde que eu tinha 9 anos de idade, ele era um grande advogado das coisas do meu pai, comprou uma chácara na rodovia e fez um zoológico. Mas aí ele já não podia trabalhar mais como advogado, porque toda hora tinha visita. Aí ele resolveu, com a parceria do Silvio Venturoli, o Silvio desapropriou a área lá do zoológico, 5 alqueires, e o Flávio doou todos os animais. Sim. Aí eu fui, orientei como é que devia ser feito tal bicho. Isso sem ter a técnica moderna, que agora o IBAMA exige um monte de coisa. O IBAMA interfere muito e, logicamente, bem. Sim. Então, instalamos o zoológico. Passada uma temporada, 2 amigos que estavam passando a noite, tinha uma cantina que funcionava durante o dia, mas também tinha... Dentro do zoológico? Dentro do zoológico. E à noite funcionava de maneira diversa, completamente. Sim. Antro de prostituta, de traficante, de viciado, de bêbado. E aquilo estava incomodando. Diz que jogavam bebida nos animais. Os 2 amigos meus passaram lá e falaram assim, estão jogando cerveja nos leões para fazer eles andar à noite. Eu fui lá, entrei, parou o silêncio. Você podia cortar o ar com uma faca de tanta fumaça que tinha. Sim. No outro dia eu fui lá no prefeito, que era o cuiabano, ele vivia insistindo para eu assumir de novo. Falei, João, você vive pedindo para eu aceitar o zoológico? Eu não podia. Porque Isso o senhor já era o dono da Casa dos Parafusos? Já era o dono. Falei, eu não posso abandonar minha firma mais porque é muito grande o movimento. Mas agora eu exijo, mas me faça uma portaria me dando poderes totais. Vender, comprar, demolir, construir, trocar, destrocar, aquela coisa toda. E ele, mais que depressa, falou, Nerso Caserta, faz a portaria para o Naú, do jeito que ele quer. Aí eu assumi com a cláusula número 2 lá, não será remunerado. Falei, bom, vou ficar pouco tempo aí, não vai me causar problema. Acabei ficando 14 anos. 14 anos. Mas o senhor chegou, havia 42 funcionários de má qualidade. Quando a prefeitura tinha um funcionário doente, ou viciado no álcool, ou costumava roubar, eles não demitiam por questão humanitária e encostavam no zoológico como funcionário. Sim. Quando eu cheguei lá tinha 42.
Nossa. E causando problema, que desviavam coisas, criavam problema com visitante, e outros bebiam demais. Aí eu fui devolvendo para a loucura dos funcionários das seções da prefeitura, fiquei com 8. Sei. E os 8 tocaram com facilidade ainda com economia. Mas o senhor tinha algumas dificuldades, que parece-me assim, que um leão adoecia e se não havia o dinheiro, o senhor pegava do seu próprio dinheiro? Sim, eu gastava muito, porque a verba da prefeitura não é suficiente. Liberada, não era suficiente nem liberada de imediato. Imediato. Então, um animal ficar doente, vou mandar ele esperar 15, 20 dias. Então, eu gastava com isso, gastava com alimentação. E aí que o senhor arrumou um jeito de fabricar leõezinhos. Aí, com a chegada dos leões, que já estavam aqui, o Yuri e a Lucy, era um leão fantástico, porque foi criado com tudo fortificante, calcigenol, isso, aquilo, carne de primeira. Então, e havia facilidade para procriar, porque a leoa dá 2 crias por ano. Sei. A gestação da leoa é 104 dias. Sei. Um animal daquele tamanho, só isso aí. Então, a facilidade de criação é muito grande. E nascem quantos? Nascem sempre 3. 3. Sempre 3. Então eu separei 4 leoas só para produzir leões. E com esse a minha moeda virou filhote de leão. Sei. Porque é muito difícil um circo ter uma leoa lá, coitada, muito maltratada, passando fome, vai dar cria, porque num cubículo de 1 metro por 1 metro. Então eu... O senhor começou a trocar? Comecei a fazer permuta. Porque um urso, por exemplo, um urso adulto, você vai pagar 250 a 300 mil dólares. Sei. E pagando a passagem também, que só pode viajar de avião. Sei. De um acompanhante. Quer dizer, fica numa fortuna absurda. Então eu trocava um urso por 2 filhotinhos de leão, 2 machos, 2 fêmeas. Sei. Um tigre, um leopardo chinês, um leopardo africano. E tudo. O animal de maior valia foi o chimpanzé, o Bob. Conte do Bob. O Bob era do circo do Tihani, um dos maiores circos da atualidade no mundo. E ele veio para São Paulo e tinha esse macaco Bob que tocava na orquestra vários instrumentos, sentava na mesa, servia refrigerante, comia com talheres, faca e garfo. E um menino, um moleque, jogou uma pedra no circo, isso? Lá no circo em São Paulo. E o Bob, o macaco, ficou agressivo para o moleque. Ele viu um moleque que queria pegar. Sei. E é muito perigoso, porque ele tem uma força gigantesca. Sei. Então o Tihani vendeu ele para o zoológico de São Paulo. E o São Paulo trocou, porque tinha outro chimpanzé que viviam brigando lá e machucando. Trocou com leõezinhos? Troquei com 8 leõezinhos. 8 leõezinhos. Um animal que... E o Bob fez sucesso aqui? Fez sucesso, ele durou 30 anos aqui. 30 anos. Ele morreu com 60 anos. E o hipopótamo que ainda está lá, foi na sua gestão que ele entrou, né? No final da gestão. Quanto é que vale um hipopótamo daquele? Um hipopótamo daquele... criado, porque o hipopótamo, se não for criado desde pequeno, é insustentável, que não é um elefante. Se bem que o elefante tem inteligência, não é tão agressivo. O hipopótamo é agressivo. Aquela boca dele lá amputa qualquer perna, qualquer coisa. Então... Mas vale quanto? Ele vale mais ou menos uns 200 mil dólares. 200 mil dólares. Por que é que depois de 14 anos o senhor deixou o zoológico? Depois de 14 anos, eu deixei por causa da interferência do prefeito. Qual prefeito? O Cinti. O Cinti? Cinti. Eu não queria funcionário mais lá. E ele começou a mandar funcionário nomear político e gente que não era correta. Então eu... Mas ele fazia isso de propósito? Não, né? Porque ele não sabia que as pessoas eram corretas. A função dele é agregar político para poder pegar voto. Sei. É aquela história da política. E eu falei, não preciso de ninguém mais lá. Não, é para te ajudar, porque você tem muito serviço. Né? E o pessoal que ele mandou para lá não eram honestos, eram ladrões. Sei. Então eu, depois de queixar, mostrar para ele um documento com declaração de furto, ele não tomou providência e eu abandonei. Nós devemos ter um zoológico hoje?
Devemos ter o zoológico e tem uma coisa que Devemos sempre. Porque essas crianças de hoje, tem criança aí com 7, 8 anos que nunca viu uma galinha. Que não sabe nem que o ovo vem da galinha, né? Nem que o ovo. Vaca, então. Mas acontece o seguinte: a dificuldade atual no país, a alimentação. Então o zoológico deve ter menos possível de carnívoro. Porque a alimentação. Na sua época, o senhor tinha cinco frigoríficos, né? Eu tinha 105 felinos pesados. Sei. Entre leões, onça pintada, onça preta, onça parda, e 4 leopardos, 2 chineses, 2 africanos. E bastante filhote de leão. Mas tinha 5 frigoríficos na órbita de Araçatuba. O Tião aqui, o Temai aqui, o Garon em Zé Bonifácio, o Julinho em Três Lagoas, quer dizer, eles se abasteciam de nonato. Mas o senhor quer o quê? Que a gente tenha um zoológico sem felinos? Menos possível. Menos possível. Até 100. Porque você vê, tem dificuldade, a prefeitura tem dificuldade de comprar carne para as creches. Se o senhor fosse um bicho, um leão, o senhor preferiria estar num zoológico ou na selva ou no circo? Aí tem uma contradição. Um leão na selva dura 25 anos. Um leão no zoológico dura 40. É prós e contras, né? Ele não tem que brigar para comer, não tem uma porção de problema natural da floresta, mas em compensação não pode andar. Não tem liberdade. Não tem liberdade. E a locomotiva do zoológico, que é tão linda? A locomotiva foi uma história, parece brincadeira. Eu estava passando perto da garagem da locomotiva, perto do Hospital Modelo. O Modelo não, não, Santana. Santana. E vi uma locomotiva lá, totalmente recuperada, 402 o número dela. E eu vi, falei, corri na prefeitura no dia 5 de dezembro, e no dia 6 seguinte, o ministro Eliseu Rezende ia vir assinar a retirada da estrada de ferro do centro da cidade. E eu falei, vamos pedir essa locomotiva para ficar no zoológico. Que lá em Sorocaba tem 2, em São Paulo tem uma locomotiva dessa de vapor. Eu fui na prefeitura, o Cotrim era prefeito. Eu falei, Cotrim, vamos fazer um ofício pedindo. Você ficou louco? Eu falei, não, a locomotiva está lá, tá. Fez o ofício, no outro dia chegou o ministro. Assinou o termo de hóspede oficial, assinou a saída da estrada. Depois o Cotrim abriu a pasta e falou assim, isso é pedido, deu um papel datilografado, o ofício. Ele pegou, pôs o óculos aqui. Ele deu, quem? O ministro. O ministro. Pôs o óculos no nariz, deu. E me disse assim, pois é, jovem, infelizmente não posso te dar locomotiva. Falei, por que, ministro? Porque não é minha. Mas se eu te emprestar ela por 30 anos, eu devolvi com uma brincadeira, assim, um pouco de mau gosto, mas falei, ministro, no Brasil ninguém cumpre a palavra depois de 3 dias, calcula que eu vou te devolver ela depois de 3 anos. Ela continua muito nossa. E ele assinou lá, a locomotiva é modelo White, fabricação 1920. Nós estamos chegando ao final, mas eu ainda tenho 2 perguntas. O senhor viveu bastante no passado e continua vivendo no presente. No geral, o que é melhor? Aquele estilo de vida, sem celular, sem TV, ou esse de hoje? Aquele era melhor. Aquele era melhor? Aquele é melhor devido à liberdade que você tem de não estar preso por compromisso com telefone, compromisso com horário de uma coisa ou de outra. Melhor simbolicamente, em termos. Sei. Hoje tem coisa muito melhor, remédios que salvam vida, automóveis fabulosos. Então há prós e contras nos dois, prós né? E contras. Nos dois. Para terminar, seu Naum, o que é que o senhor ainda quer da vida? Exatamente o que eu já me referi 2 vezes. É ver o meu neto crescer e poder conviver ainda de maneira lúcida mais tempo,
lembrando aquela história de tomar banho sozinho. Enquanto o senhor estiver tomando banho sozinho, o senhor quer viver. Estou satisfeito. Foi um prazer entrevistar Naum Curi. Até o próximo Questão de Opinião.